Bom dia a todos aí, estamos de volta, né, para darmos continuidade à nossa aula. Tranquilo vocês aí? Beleza? Estávamos falando lá naquele momento, né, aquela aula nossa, estávamos falando lá sobre os problemas relacionados à questão econômica, ao processo de transformação, né? Quando eu falei para vocês, qual que é a sigla que eu falei para vocês? Vamos ver se vocês anotaram no caderno aí. Qual que é a sigla que eu pedi para anotar? Quase no último segundo de aula, o que vocês anotaram aí? PAC. Tá ligado, hein? É isso aí, galera. Feliz pra caramba, PAC. Programa de aceleração e o quê? Crescimento, né? Que aí eu tava falando para vocês que vai vir do governo do Lula, né? E é nesse governo que vai ter essas grandes obras fraudadas, né? Em relação à questão de desvio de verba, todo esse processo que vai acontecer nesse governo, beleza? Então, infelizmente, o que acontece, a questão de desvio de verba em grande escala, que vai levar o Brasil na crise, até então, na crise de 2000 e quê? Da crise de 2014, beleza? Que, na verdade, ela antecede, vai ser bem antes. Lembrando que nós vamos ter uma crise de 2008, né? Que é a questão da bolha norte-americana, né? Em relação à questão da crise imobiliária, em relação à questão do Brasil, beleza? Então, nós fechamos esse processo aqui e vamos entrar agora na questão do transporte, tá? Trabalhar a questão do transporte. Só pegar aqui, rapidinho, só pegar aqui um negócio aqui, falar para você, nós vamos trabalhar transporte agora. Todo mundo tá vendo a tela aí, transporte aí? Todo mundo tá vendo a tela de transporte? Tranquilo? Beleza, tá todo mundo vendo aí? Só me dá um oi aí para ver, tá? Bom, tranquilo. Galera, vamos falar de transporte hoje, tá? Transporte, tá? Então, quando você vê uma imagem onde tem os 4 tipos de transporte, né? A aula passada ainda não tinha... Nós estávamos terminando o Brasil, né? Terminando o Brasil, a aula passada que eu falo semana passada, e o trabalho de transporte agora, que é importantíssimo em relação à questão ao desenvolvimento do industrial, né? Transporte e comunicação. Então, você tem aí uma foto que estão os 4 principais tipos de transporte do Brasil, né? Do mundo, mas do Brasil principalmente. Eu tenho o transporte hidroviário, tá? O transporte ferroviário, rodoviário e aeroviário, né? Porque é interessante quando fala de indústria, você não pode esquecer que o processo da base da indústria aí, galera, da industrialização, é o transporte e comunicação, né? E nós temos isso aí e deixa bem claro esse processo de transformação, beleza? Que é a questão do quê? Da questão da indústria, tá? Que precisa desses meios de transporte. Então, nós utilizamos o mais comum no Brasil é o transporte rodoviário, tá? Que é considerado o mais caro, né? Claro que o aéreo é o mais caro ainda. O rodoviário é caro, nós vamos trabalhar a questão da característica de cada um deles, beleza? Modos e meios de transporte, né? Aí você tem o transporte aquático, terrestre, aéreo, tá? Aí o marítimo, fluvial, terrestre, rodoviário, ferroviário e tubulares. O que seriam esses tubulares? Os tubulares seria a questão dos chamados os dutoviários, tá? De duto aéreo, né? Aí eu tenho o tráfego de mercadoria, utilização, tráfego de passageiros, depende da distância, percorrida, da natureza da deslocação, tendo em conta o custo transporte, tá? Qual que seria, então, esse custo, né, desse transporte para esse processo, para utilizar o mais o quê? O mais em conta e a duração da viagem, né? Lembrando que todo esse fator conta, a questão de segurança, né? Que qual o transporte ser utilizado, de que maneira, tudo isso aí vai contar, beleza? Galera, eu tenho aqui esse fator importante, matriz de transporte no mundo, né? Como que é, qual tipo de transporte? Então você tem aqui extensão territorial, né? Milhões de quilômetros quadrados. Rússia, tá? Aí você vai ver aqui que a Rússia,
o transporte mais utilizado na Rússia é o transporte ferroviário, tá entendendo? Austrália utiliza mais o ferroviário. Canadá utiliza-se mais o ferroviário, né? Aqui, para você ter uma ideia, o tanto que o rodoviário é pequeno na Rússia, né? O ferroviário predomina, transporte de carga de pessoas, né? O hidroviário, tá? Já aqui, olha o tanto que é interessante, né? Aqui 50% é ferroviário, lembrando, tá ligado? Extensão territorial também, né? Desculpa. 48% rodoviário, 2% hidroviário só, né? Aí vem o Canadá, você pega 49%, 41%, 11% hidroviário. Estados Unidos também, 41% dos Estados Unidos, né? Você vai ver aí um fator interessante em relação a isso aqui, né? 41% ferroviário, 28% só rodoviário. Quando chega no Brasil, olha a situação do Brasil. Ele predomina o transporte o quê? Rodoviário, né? Infelizmente, ele utiliza-se o mais caro. E nós vamos ver o porquê, né, desse fator. Por que ele utiliza o rodoviário, que é um dos mais caros, e não outros que seriam mais baratos, né? Porque tem um contexto interessante por trás disso aí, contexto político e ideológico, tá? Interesses políticos por ter implementado aí a questão do transporte. Via utilizada em 2010 para o transporte de carga produzida no Brasil, né? Você tem aqui rodovias 65%, tá? Você tem aqui 65% de rodovias, ferrovia 19,5%, hidrovia e cabotagem, vou explicar o que é hidrovia de cabotagem para vocês, tá? Dutos, que é a questão de túnel, de canos, né? 3,4%. Você fala assim, professor, mas como que é o transporte por cano, que são os dutos, né? Transporta principalmente combustível, galera, principalmente combustível, que sai de várias regiões do Brasil, por exemplo, sai de São Paulo, Paulínia, e chega até Senador Canedo, tá? Então, tem o chamado dutoviário e os aéreos, beleza? Então, tem esses tipos de transporte, são importantes e válidos ser lembrados, tá? Matriz de transporte, né? E aí tem aqui a Rússia, né, com 81% do tipo de matriz ferroviária, nós falamos, né? E aí vem aqui, ó, 62, aquela hora que mostrou, 14 hidro e 24, perdão, não, abrindo a boca do caramba hoje, e 24 ferroviário. Então, muito baixo o Brasil, né? Esse fator vai influenciar no aumento do preço de produtos lá na nossa casa, né? Pelo tipo de transporte que vai predominar, beleza? Infelizmente. Isso aqui é importante, tá? Anota isso aí. Matriz de transporte no mundo. A escolha da matriz de transporte é fundamental para baratear o custo operacional. Então, anota isso aí. Baratear o custo operacional, a questão do processo, para se tornar muito mais o que? Barato o preço do produto, tá? Então, ela é importante por esse fator. Outro fator que é importante, ampliar a competitividade. O que é essa ampliação da competitividade, galera? Tipo assim, talvez o meu produto é mais caro de um país, porque, por exemplo, a soja no Brasil ela está no Mato Grosso. A maior parte da produção de soja do Brasil está no Mato Grosso. Essa soja, só para vocês terem uma ideia, para sair do Mato Grosso e chegar até o Porto de Santos, custa R$18 cada saco. Então, eu tenho que utilizar um meio de transporte mais barato para baratear o preço da saca de soja, para me ampliar a minha competitividade. Por exemplo, né? Se esse transporte fosse feito, depois vocês vão entender lá na frente por que eu estou falando isso, se esse transporte fosse feito via transporte ferroviário e não fosse para o Porto de Santos, mas para os dois portos do Nordeste, o Pecém no Ceará e Suape em Pernambuco, cada saca ficaria R$1. Tá entendendo? Então, diminuiria R$17. Então, eu tenho que colocar um transporte para ampliar a competitividade, para se tornar muito mais o que? Barato, tá? Mas eu estou falando de produtos voltados para o mercado o quê? Externo, beleza? É importante lembrar isso. Estou falando de produtos voltados para o mercado o quê? Externo, beleza?
maior integração econômica. Esse processo de integração, esse processo de ligação entre a questão econômica, beleza? Então, maior integração econômica. Diminuir problemas ambientais. O que seria diminuir esses problemas ambientais, galera? Essa questão da diminuição dos problemas ambientais, ele está ligado ao tipo de transporte, diminuir, porque todo transporte vai causar impacto, mas utilizar um que vai causar menos impacto, né? Qual que seria o impacto ambiental do transporte rodoviário, galera? Coloca no chat aí, por favor. Coloca aí para mim, por favor. Qual que seria o impacto do transporte rodoviário, o impacto ambiental? O que vocês acham? Qual que seria o impacto do transporte, o impacto ambiental, perdão, do transporte rodoviário? O que vocês acham aí? Vamos ver aqui. Efeito estufa, tá? Desmatamento, liberação de gases poluentes, liberação de gases poluentes, né? Esse aí também é um fator, né? Liberação de gases poluentes, né? A questão da poluição sonora também, questão da poluição visual, né? Principalmente nos grandes centros urbanos, tá? É um outro fator que vai gerar esse problema, beleza? Aí as matrizes de transporte, nós trabalhamos, não vou ficar repetindo isso aqui, beleza? De novo. Galera, olha a situação do transporte no Brasil. Nós temos aqui a questão das rodovias. Então, o que você nota aqui em relação à questão das rodovias, né? Eu tenho a rodovia asfaltada e rodovia implantada sem pavimentação. Então, asfaltada, você vai ver aqui, ó, que ela vai predominar principalmente na região sudeste. Vai pegar principalmente a questão da região o quê? Nordeste, o centro do Brasil, tá? Então, essa parte é asfaltada. Galera, agora, implantada sem pavimentação. Olha aqui a situação, ó. Região norte, né? Olha a situação. É implantada sem pavimentação, tá? Então, nós temos aqui essas áreas, né? Que ela não vai ter pavimentação, onde, principalmente nas áreas interioranas, tá? Que vai ter problemas relacionados à falta de pavimentação desse tipo dessas rodovias. Lembrando que nesses locais onde não há essa pavimentação, ela vai se tornar mais o quê? Ela vai se tornar mais cara, né? Se torna mais cara. Galera, e vocês olham aqui um fator interessante, o azul, vocês viram que são os rios, né? Ou seja, dá para acontecer um processo de interligação com as rodovias para que possa acontecer um barateamento do preço do transporte, se isso acontecesse, né? Claro que não acontece, tá? Então, quanto menos pavimentada, mais vai demorar a carga chegar, mais vai ter estragos de caminhões e tudo passado para o preço final, tá? Galera, a base da globalização é interessante, porque, igual quando eu falo, a globalização tem duas coisas interessantes, né? Dois fatores importantes que vão marcar, que é a questão do transporte e a comunicação. Então, tá aqui, base da globalização, tá? Aqui tá, produção, tá? Transporte eficiente, permanente, tecnologicamente evolutivo, vai ligar o quê? Ao mercado, tá? Então, da produção ao mercado tem que ter um transporte eficiente, permanente, tecnologicamente evolutivo, beleza? Nossa história ineficiente, precário e atrasado. É a nossa realidade, beleza? Então, infelizmente, é isso que acontece, tá? A realidade. A nossa história é ineficiente, precária e atrasada em relação a esse processo de transporte. E para a globalização, eu tenho que ter transporte eficiente, permanente, tecnologicamente evolutivo. Eu tenho que estar evoluindo constantemente. E o Brasil é atrasado nesse contexto, tá? Nós temos aí, né, o predomínio do transporte brasileiro, que é o rodoviário, tá? Que é o rodoviário. O transporte rodoviário é um transporte caro, né? Por que o transporte rodoviário é caro? Presta atenção nesses detalhes, tá? Primeiro, ele é um transporte caro no Brasil, porque o Brasil é um país de grande extensão territorial, tá? Então, um fator importante que você não pode esquecer. O Brasil é um país de grande extensão territorial, beleza?
Isso leva ao Brasil a fazer o quê? A não ter esse grande, como podemos falar, esse grande potencial, um país de grande extensão territorial, então é muito demorada essa viagem. Então vai carregar pouca carga, né? Em pouca carga e muito caminhões, né? E outro fator do transporte rodoviário ser muito caro é que eu tenho que ficar dando manutenção, tenho que construir a infraestrutura e dar manutenção. O asfalto é muito caro, entendeu? E essa manutenção é uma manutenção muito quê? Muito cara, tá entendendo? Então, esse é o fator do transporte ser caro no Brasil. Porque o Brasil é um país de grande extensão territorial, de grandes distâncias, tá? E um caminhão carrega pouca mercadoria a longa distância, então o custo vai ser alto. Agora, tem algum momento que o transporte rodoviário se torna eficiente, mais barato? Sim. Então, esse detalhe, anota essa observação. Tem um momento que o transporte rodoviário se torna o mais eficiente, o mais barato. Que momento que é esse? Pouca carga a pequena distância. Se eu vou transportar pouca carga a pequena distância, eles se tornam mais baratos. Beleza? Só que, como o Brasil é um país de grande extensão territorial, nós utilizamos o mais caro. Vocês entenderam o contexto? Tá? E aí, como predomina o transporte rodoviário, qualquer menção dos caminhoneiros falar que vai parar, já é um momento de crise no Brasil. Né? Foi o que aconteceu há 2 anos atrás, né? Maio de 2 anos atrás, vocês lembram, né, que o Brasil parou, né, em relação à questão da greve dos caminhoneiros, em relação à questão da necessidade de parar, em relação à questão do aumento do diesel, vários fatores, né? Então a galera apoiando e muita gente apoiando a greve dos caminhoneiros. E que vai causar um caos na economia, né? Porque predomina o transporte rodoviário. Galera, isso aqui é muito importante, eu quero que você anote essa frase embaixo aí, tá? Crise do sistema de transporte rodoviário. Tá? E essa frase é interessante, quero que você anota. A opção pelo transporte rodoviário no Brasil é uma decisão política e não técnica. Beleza? Juscelino Kubitschek. Tá? Então, a optar pelo transporte rodoviário no Brasil, quando fala de JK, e aí eu sempre falo que você pega aí Brasília, você vai ver que a cidade foi construída por transporte rodoviário. Tá? Brasília, então, ela foi construída para automóvel, né? Você pega lá aquelas pistas que passam 8 carros de uma vez, né? Só numa mão. São pistas largas, né? E já caiu várias vezes questão de vestibular, o transporte, menções ao transporte rodoviário na capital. Então, você vai ver aí esse processo do transporte rodoviário predominando na questão do transporte brasileiro. E aí, por que ele optou pelo transporte rodoviário? Porque as empresas que estavam investindo no Brasil naquele exato momento eram as empresas da indústria automobilística, beleza ou não? Então, você vai ver esse fator. A opção pelo transporte rodoviário no Brasil, decisão política, é uma decisão política, né? Decidiu politicamente, porque tinha alguém financiando, e não técnica, porque se fosse técnica, o interesse fosse técnico, eles tinham que ter tido um outro foco, né? E o foco seria o transporte mais barato, hidroviário ou então o quê? Ferroviário. Mas como era interesse político, ou seja, e econômico, para manter o projeto dele terminar Brasília, as empresas que estavam dando dinheiro para ele, era a empresa automobilística, ele favoreceu então a indústria o quê? Automobilística. Vocês entenderam isso aí? O porquê dessa frase? A opção pelo transporte rodoviário no Brasil é uma decisão política e não técnica. Porque se fosse técnica, ele teria escolhido um transporte mais viável, mais acessível ao Brasil pela sua grande extensão territorial. E para essa grande extensão territorial, um transporte viável seria o ferroviário ou hidroviário, que é o mais barato do que o transporte rodoviário. Belezinha? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Algum comentário, alguma coisa? Beleza, vamos embora então. Galera, transporte rodoviário, né? Aí você tem aí as vantagens dele, né? Que é importante se anotar. As vantagens do transporte rodoviário, beleza? Então nós temos aí rapidez, flexibilidade, facilidade de locomoção nas áreas urbanas, né? Porque não tem como, se tivesse um rio grande passando aqui dentro de Goiânia, navegação seria mais difícil, acessibilidade, todo esse processo. Então ele tem uma maior flexibilidade, ela é menor dentro da cidade, né? Então isso aqui é importante, as cidades, né?
é um transporte mais econômico para pequenas distâncias, entendeu? Viu o que eu falei? Então, ele é econômico, ele é o mais barato a pequena distância e pequena quantidade de mercadoria, tem esse dado, tá? Porque ele não carrega grande quantidade. Aquele baú é ilusório, não dá conta de carregar muita mercadoria, né? Beleza? Por isso você vai ver, imagine vocês se fosse o transporte ferroviário, ia diminuir bastante a quantidade de caminhões nas estradas e acidentes também, né? Claro que acontece acidente não é só por causa de caminhão, né? Desafio para o negócio portuário no Brasil, tá? Os portos no Brasil, nós vamos trabalhar isso aqui. Galera, transporte modal. O que é um transporte modal quando você ouvir essa palavra? Significa que vai ser transportado por um tipo de transporte perdão. No Brasil predomina o transporte modal rodoviário, beleza? Então, nós temos aqui, ó, importante, problema dos modais de transporte que impactam na atividade dos portos, né? Modal rodoviário. O mais utilizado no país enfrenta a situação ruim, fora dos eixos das grandes capitais, tá? Então, nós vamos ter aqui estradas precárias, beleza? Vocês sabem que as estradas do Brasil não são estradas de qualidade. Vocês que viajam aí, principalmente na época de chuva aqui, quem já pegou a BR-153 aí, vocês vão ver um monte de carro parado e com pneu estourado, fora a quantidade de acidente que acontece. E você me pergunta por que as estradas são precárias no Brasil, né? Galera, segundo, não posso confirmar isso porque eu não sou um técnico, não sou engenheiro, mas segundo que eu já ouvi falar aí, que um dos fatores está ligado à questão da péssima qualidade dos produtos que são utilizados, né? Não que na hora que vai compra produto de qualidade. O preço é de produto de qualidade, mas muitas vezes há um superfaturamento, tá? Todo mundo sabe o que é superfaturamento aqui? Responde no chat aí, por favor. Todo mundo sabe o que é superfaturamento? Há um superfaturamento daquela matéria-prima de fazer o asfalto, ou então o asfalto em si, ou então da empresa que contratou para fazer o asfalto, né? E aí, na hora de fazer o asfalto, ele vai fazer com produto de quê? De péssima qualidade, né? Então, você vai ver que todo ano tem que ficar dando o quê? Manutenção. E essa manutenção que é dada constantemente vai fazer com que esse produto se torne mais o quê? Esse asfalto se torne cada vez mais caro, né? Então, como ele é de péssima qualidade, ele não vai sustentar o quê? Ele não vai sustentar durante muito tempo, tá entendendo? Ele não vai ser durante muito tempo. Então, logo tem que dar manutenção de novo, né? Ou seja, gastamos sempre. Esse é o grande problema, né? Porque eles falam que o asfalto dos Estados Unidos, Japão, né? Também, igual eu falei, falam, né? Eu não posso confirmar, que é um asfalto de qualidade e dura durante muito tempo, né? Exatamente, superfaturamento. É isso aí. Então, o que acontece? Muitas das vezes, esse produto, ele igual eu falo do Japão, dos Estados Unidos, ele vai durar muito tempo, sabe, galera? Muito tempo mesmo. Então, mostra aí a questão da importância desse processo aí Perdão, fugiu a fala aqui, que eu estou olhando aqui o negócio aqui, porque apareceu o horário aqui, tá batendo, não está batendo. Tá? Perdão. Então, ele mostra a importância desse fator, dessa melhoria que poderia acontecer. Mas não acontece, infelizmente, tá? Galera, tá dando aqui, que eu estava olhando aqui, vai terminar daqui 1 minuto, tá? Aí o que acontece? Eu vou voltar, tá? Vai terminar, vocês me aguardam que eu volto para dar continuidade, porque ainda falta 15 minutos, eu acho, para terminar a nossa aula, né? Que ela termina 11h25. Ela vai cortar aqui e eu vou voltar, beleza? Aí vocês me aguardam aí, beleza? Ela tá dando aqui já que daqui 1 minuto já era a nossa aula. E eu tô voltando aqui para dar continuidade. Mas voltando aqui em relação... Esse é o grande problema do superfaturamento, né? Das nossas estradas, beleza? Outro fator, galera, importante e interessante em relação a isso aí. A questão que vai fazer com que se torne caro. A inseguranças, né? Essa insegurança está ligada a vários fatores, tá? A insegurança em relação à questão da carga, tá? Roubo de carga que acontece constantemente, tá? Constantemente ocorre esse roubo de carga nas rodovias. E isso faz com que haja um aumento do preço, né? Vai aumentar o preço ali das cargas, que também vai chegar no final o quê? No